Bom dia, nono ano. Nossa aula hoje será um tempo menor, né? Vocês vão poder abrir aí no WhatsApp mesmo, tá? Então vamos lá, hoje nós começamos o capítulo 9, a República Populista, né? Está na página 142. Na República Populista nós vamos ter alguns fatos que serão interessantes. Hoje nós vamos nos deter a dois deles, né? Pelo menos, acho que somente dois. Bom, o primeiro deles é o seguinte, a questão da redemocratização no Brasil. Aí você vai perguntar, professora, o que é redemocratizar, né? Redemocratizar quer dizer que é o processo de restauração da democracia. Além disso, por que é democracia populista, né? Ou república populista? Porque é o momento em que vários grupos irão surgir agora para realmente protestar, irem às ruas com relação ao governo que está acontecendo, o que está acontecendo no governo, que é em relação à questão do governo atual, que seria Getúlio Vargas, certo? Bom, na redemocratização, na República Populista, nós vamos ter esses nomes aí, por quê? Né? Eles não estão aí à toa. Porque, primeiro, nós vamos ter Getúlio Vargas, atual presidente, como eu falei, defendendo uma linha de pensamento na questão do fascismo, que era na Segunda Guerra Mundial. Durante muito tempo ele fez isso, depois ele mudou para os Estados Unidos, né? A partir do momento que o Brasil entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Terminou a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, então agora os países terão que decidir se vão ser capitalista ou socialista. E o que acontece é que no caso do Brasil, o Brasil adere ao capitalismo. Por conta disso, se tirou a liberdade de você poder escolher uma outra opção, né, além do socialismo, o capitalismo. Então você perde o direito de liberdade, você perde a questão do que a democracia diz que você pode ter, né, direitos, né, para todos, de forma igual. Falando de Brasil. Por conta disso, os grupos começam a ir para a rua e aí sim vai ter uma redemocratização da democracia, né, que vai ser agora uma restauração da democracia, certo? Por conta disso é que recebi esse título aí e o subtítulo que é redemocratização. Bom, gente, na Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil consegue se estabilizar financeiramente falando, até porque ele entra junto com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, desculpe. O que acontece? Terminou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil consegue se estabilizar, e aí o que acontece? A classe média, até então, né, daquele período, o que ela vai pensar? Bom, se estamos bem financeiramente, agora é o tempo de nós importarmos, né? Ou seja, comprar presente, comprar coisas, produtos que venham de fora, não daqui. A gente não vai exportar, nós vamos importar. E aí o que acontece? Por causa do capitalismo, todo país que foi adepto ao capitalismo tinha que sonhar o sonho que os americanos e estadunidenses estavam sonhando, que era a questão da compra, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, a partir da Guerra Fria, começa então a ter várias propagandas e muitos eventos através das mídias, levando quem está assistindo, o telespectador, ou quem está ouvindo, por exemplo, a querer comprar. E vai começar muito com as mulheres, a questão de shampoos para cabelo e outros produtos para a beleza, né? Você também vai ter a questão de vendas de máquinas de lavar e por aí vai. Então, como o Brasil decidiu ser capitalista, o Brasil, quando eu falo, não era o povo no total, mas sim Getúlio Vargas com uma certa parte de pessoas aí. Então, a gente passa a comprar muito, a importar. E aí onde é que está o problema? Se você importa e você não exporta, você vai ter problemas, porque você vai sempre subtrair, sempre tirar, e você não insere, você não injeta. E aí o Brasil vai ter problemas por causa disso. O Brasil vai estar bem na Segunda Guerra Mundial, mas não vai saber utilizar porque ele vai apenas comprar dos Estados Unidos. Vai sonhar o sonho dos americanos, ver o que os americanos estão vivendo, só que de forma ruim, passa só a comprar, a importar e a não exportar. Tá? Então seria o primeiro panorama, né, desse período agora que nós vamos estar vivendo na República Populista e especificamente no governo de Getúlio Vargas, tá bom? Bom, por causa dessa questão toda da falta de liberdade, de você poder optar em muitas situações, Getúlio ele vai ter que mudar
depois, né, de atitudes, né? Mais tarde ele vai ser chamado de pai dos pobres por causa disso. Mas enfim, falaremos isso em outra aula já.